E hoje nós estamos recebendo aqui o presidente do Sindicato Rural de Jataí, Evandro Vilela. Evandro, boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, Fabélia. É sempre bom estar aqui com vocês. Estamos sempre à disposição. O Sindicato Rural aí sempre aí à sua disposição, à disposição dos produtores. Bárbara também conosco. Bárbara é sócia da Fazenda Certificada, é isso? Isso, eu sou sócia da Fazenda Certificada, obrigada pelo convite. Nós estamos com uma parceria com o sindicato. E essas parcerias, elas são para trazer informações e trazer, vamos falar assim, as facilidades para o produtor, né, Evandro? Sim, a gente tem que antecipar os problemas, né, Fabélia? Então, o sindicato está sempre prevendo, né, esses problemas e trazendo soluções antecipadas para que o produtor não passe aí por embargos, no caso, por exemplo, da questão do meio ambiente, e que dificulta muito, né, a regularização da sua fazenda, a liberação desses embargos. Então, por isso a gente tenta fazer essas parcerias, que são parcerias que traz para o produtor uma economia, uma celeridade dentro do processo de produção da fazenda. Então, acho que isso é bastante importante, que a gente tome essas providências para que não deixe o nosso associado, o produtor em geral, cair nessas situações de dificuldades, né? E tem previsto já, então, programado para a semana que vem, para o dia 10. Aliás, não é semana que vem, né? É na outra semana. Na outra semana ainda, para o dia 10. Um encontro. Como que é esse evento? Então, é um evento que está sendo realizado pelo sindicato, né, em parceria com a Congel e Fazenda Certificada, onde terão 3 palestras, né, voltadas para essa área, tanto dos termos, né, embargo, TCA, DAI, e também vai falar sobre licenciamento ambiental e outorga, para o produtor entender qual é a necessidade, como ele pode fazer, né, o que ele pode fazer para evitar problemas como o embargo e paralisação de toda a sua produção. E também vamos falar sobre a certificação de soja, que é um dos uns benefícios, né, para o produtor, que ele consegue acessar novos mercados com a certificação. Quando você fala dos embargos, fala das outorgas, é natural que o produtor tenha um poço artesiano ali. Isso. E todos esses poços precisam de outorga. Sim, todos os poços precisam de outorga, captação superficial. Se ele tem um reservatório de água, uma barragem, tudo precisa de outorga, tudo precisa ser regularizado. E hoje, no estado de Goiás, está tendo uma fiscalização muito grande em cima do produtor. Então, a gente vai mostrar para ele o que precisa, né? Quais são as atividades que ele desenvolve, quais atividades precisam de outorga, licenciamento, para evitar um embargo. E também está com uma nova lei aqui no estado de Goiás sobre a cobrança em cima da água, por mais que esteja na propriedade ali dele. Então, nós vamos apresentar essas questões, quais são os usos que vão ser cobrados. Tem uma legislação, ainda não tem um decreto para começar a cobrar, mas já é para o produtor se preparar, não pegar de surpresa ali na frente. Então, a gente vai abordar essa questão também. E essa questão da cobrança pela água na propriedade rural, ela já vem sendo colocada já faz tempo. A qualquer momento ela começa para valer. Quer o hidrômetro, então se você ainda não colocou, vai ter que colocar. E prepare-se, daqui a pouco o legislativo, seja estadual ou federal, vai colocar aí a tributação pelo oxigênio usado por cada indivíduo. Evandro, quando nós tratamos destes temas que o sindicato vem trazendo, isso está voltado só para associado ou para qualquer produtor que tenha interesse no assunto? Aliás, não só o produtor, mas outros profissionais. Não, esse caso, como a gente está abordando, é um caso que, nesse sentido aí, para todos os produtores interessados, não só para os associados. São palestras que são gratuitas, e para todos os produtores, não só para os associados. Então, associados têm alguns privilégios, de algumas informações mais pontuais, né, que o sindicato está aí à disposição para estar esclarecendo e para estar contribuindo, encaminhando, mas nesse caso não. Esse caso é uma palestra que vai estar abrangendo o máximo possível de todas as problemáticas, principalmente ligada aí a esse sistema hoje, né, que atinge o produtor rural de uma forma ou de outra. Então, o meio ambiente é um caso difícil, assim, da gente entender,
Muda demais, né? Mas uma coisa assim, o que a gente precisa pensar, e o produtor às vezes fica indignado com certas coisas que acontecem e tudo, mas eu quero dizer o seguinte, quando é que a gente pode impedir ou modificar alguma coisa? Antes de virar lei. Depois que virou lei, não tem mais jeito. Nós precisamos de entender isso e temos que acatar. Nós temos que cumprir, nós temos que ser cumpridores da lei. Se a gente tiver como modificar antes de virar lei, ótimo. A gente faz muito esse trabalho, né? De tentar modificar, de melhorar a situação para o produtor rural. E isso através da vezes federação. Ela vira lei já amenizada, né? Muitas justamente vezes, por causa das instituições que ficam atentas. Bem lembrado. Isso às vezes, como às vezes não tem como deixar que isso aconteça, aí ela vem amenizada pelos trabalhos das entidades representativas do produtor, que atua lá dentro do legislativo, para que isso seja mais ameno, né? Não tão assim contundente, mais difícil para o produtor cumprir. Então as formas que estão aí são as formas que as nossas entidades, entidades representativas, conseguiu entregar para nós. É difícil? É difícil. Para quem, né, não tinha, às vezes, essas situações, não tinha que cumprir essas legislações tão assim, pesadas do meio ambiente, do nosso Código Florestal. Então, tudo isso traz para o produtor rural uma certa, né, apreensão quando ele depara com essas situações. Mas nós precisamos de aprender a cumprir isso. Não tem mais outro jeito, né? Está lá, é lei, então não tem mais jeito. Então, o que a gente tem que fazer? É esclarecer para o produtor a melhor forma, né? A forma que deixa ele mais tranquilo, que seria as prevenções, fazer isso antes, porque uma fazenda embargada demora muito mais desembargar isso e causa um prejuízo enorme para o produtor do que fazer isso preventivamente. Então essa é a proposta que a gente tem, que a gente quer passar para o produtor, chamar a atenção dele, para que ele conheça o que tem que fazer e que faça isso de forma preventiva. Olha, a fazenda embargada, calculem os senhores, vamos pegar aqui, não vamos entrar ali numa situação de um cultivo de eucalipto, não, vamos falar desses mais tradicionais, o boi, leite. Imaginem se você está embargado com produção de leite. Prejuízo diário. Se o seu boi está no ponto de entrega e descobre que tem um embargo, a soja está lá para ser colhida e aí está embargada. O milho. Então são situações que dão pânico geral e depois para resolver a coisa fica muito mais difícil. O evento vai começar às 13h30. Nesse período ali também, é possível que os produtores possam tirar algumas dúvidas com a equipe que estará por lá? Sim, após todas as palestras, vou ter um momento, né, de tirar dúvidas. Às vezes pode ser uma dúvida relacionada à palestra, ou também uma dúvida pessoal da própria fazenda, né, que surge ali no momento, e também vai ter a consultoria gratuita. Por exemplo, pode analisar uma propriedade, identificar quais atividades que precisam, ou às vezes uma irregularidade, às vezes a gente pode verificar no PRODES, né, que vai ser um tema também que nós vamos conversar, que é um sistema do governo que ele analisa imagem de satélite para ver sobre desmatamento, então vai verificar se já está identificando na propriedade dele, e para a gente regularizar, para também às vezes, já colheu o grão, está no caminhão, na porta, né, da trade para receber esse grão e por conta de um embargo é paralisado e fica assim, o caminhão parado, a soja ali. Então, assim, é muito importante. A gente vai tirar essas dúvidas, né, vai apresentar e vai ter uma consultoria gratuita e durante o evento para todas as pessoas que estiverem ali. E os associados do sindicato terão 20% de desconto em qualquer serviço que ele tenha vontade, né, necessidade de fazer e tenha interesse de fazer. Ele vai ter essa porcentagem de desconto. Eu imagino que, de repente, tem algum associado que não está em dia, ou um produtor que não está associado. Ele pode já fazer a associação e pegar o desconto? Pode fazer. E qual é a importância do produtor ter sempre uma assistência técnica? Como eu disse, Fabélia, a assistência técnica ou está associada ao sindicato rural, onde tem as informações que pode levar e amenizar essas problemáticas do produtor, é muito importante justamente para isso, para que o produtor não seja pego de surpresa,
né, com alguma normativa, com alguma situação que é posta, né, e às vezes não tem o conhecimento. Porque o produtor, ele está lá na fazenda produzindo. O negócio dele é produzir alimento, né? E às vezes não está por dentro de toda a legislação, todas as mudanças. Então o sindicato rural, ele está ali para dar esse amparo para o produtor, levar, colocar isso, divulgar isso no grupo dos associados, né? Nós temos o grupo de associados dentro do sindicato rural, o grupo de WhatsApp, e a gente divulga isso do WhatsApp, do Instagram, onde a gente divulga certas novidades, né, que está aparecendo, que é do interesse do produtor. Então, a vantagem maior que existe em tudo isso é o produtor não ser pego de surpresa, ele poder fazer preventivamente o que tem que fazer, que é obrigado a fazer, e essas coisas todas demora tempo. Não se faz isso de um dia para o outro. Por isso que é necessário começar isso o quanto antes. O quanto antes. E se um volume for muito grande, né, nós não temos gente suficiente para dar conta, né, de fazer tudo isso que é necessário que o produtor tenha a obrigação de fazer. Vai engasgar, né? Vai. Se for embargado, então, principalmente numa questão dessa, às vezes você até consegue entregar seu grão dentro de uma empresa, daí a pouco você está embargado. E aí? Como é que você faz para cumprir seus compromissos? Não tem jeito. Não tem jeito. E ninguém recebe e você não vende para ninguém. Fica sem jeito mesmo. É um negócio muito complicado. Essa questão do licenciamento ambiental para a agricultura de sequeiro e também para a pecuária, ela está para ser cobrada a qualquer momento. E tem assim, uma noção de até quando o produtor vai ter tempo para se organizar? Então, a legislação aqui no Goiás, em 2019, ela já começou a exigir o licenciamento, né, o registro, na verdade, da atividade de agricultura de sequeiro, pecuária extensiva e semi-extensiva. Só que fez uma anistia na lei para ele conseguir uma dispensa, né, de licença ambiental, que é a inegibilidade. E com essa dispensa, ela tem a validade até 31 de dezembro de 2025. Então, a partir dessa data, vai ser exigido o registro ambiental de fato. Então, assim, a gente também pede, assim, o quanto antes, né, que fez essa anistia na lei por conta de financiamento bancário, que ele precisava do dinheiro e precisava desse registro, e acaba demorando um pouco para sair. Então, eles fizeram essa anistia na lei, só que ela vai vencer agora em dezembro. Então, a gente pede também para os produtores, caso só tenha essa inegibilidade, que entre em contato, né, com a Congel, né, ou com outras consultorias, para conseguir regularizar esse problema, para chegar lá na hora também não ficar sem registro ambiental e não conseguir um custeio, um crédito bancário. Que a gente já falou do desconto para o associado. Quais são as vantagens que o associado tem com as parcerias que o sindicato promove? Fabélia, são várias as vantagens que o produtor tem. Nós temos, vamos pegar os cursos que o sindicato promove em parceria com o Senar. Nós temos mais de 300 cursos que é promovido nessa parceria com o Senar, trazendo para o produtor rural, para os seus colaboradores, mais conhecimento, para que ele possa desenvolver dentro da fazenda dele as atividades ser mais assertivos. Nós temos a representação, o sindicato representa o produtor junto à Federação da Agricultura, junto à CNA, e levando, né, todas as demandas do produtor para que essas entidades, que são braços, né, do produtor rural, eu digo que o sindicato ele tem um braço, às vezes talvez mais curto, mas você entrega o bastão para a federação, né, que ela consegue alcançar e tem uma abrangência no âmbito estadual. Quando é âmbito nacional, tem a CNA, tá? É encaminhado para a CNA os problemas do produtor, que não é resolvido em âmbito estadual. Então, se você tem um problema aqui hoje, que às vezes você precisa, às vezes, de constituir, às vezes, uma consultoria cara para resolver um problema, através do sindicato rural, você consegue resolver isso de forma gratuita ou de forma muito mais barata. Então, isso tudo, essas parcerias que a gente traz, né, como a gente fez essa parceria agora com a Congel, isso já dá para o produtor já uma economia. Para se associar ao sindicato rural, custa um salário mínimo por ano. E você tem toda a assistência durante todo o ano
em todas as modalidades das atividades agrícola, pecuária, todas as atividades que é do campo. Então isso deixa para o produtor uma certa segurança de que alguém está olhando para os problemas burocráticos que ele não consegue às vezes acessar. O sindicato faz isso. O sindicato está sempre atento. Sindicato, volto a dizer, federação e CNA, cada um no seu âmbito, tentando trazer para o produtor o menos problema, soluções, né? Então isso é muito importante. Ser sindicalizado, só de você fortalecer uma entidade que o representa, para mim já é um ganho muito grande. E quando você tem essa entidade prestando um serviço para você, além de tudo isso que eu disse, você tem ainda dentro do sindicato, você tem um departamento pessoal que é de graça, né, que faz toda o seu movimento, né, tudo o que folha de é pagamento necessário ali, fazer, folha de pagamento, guia, essas coisas, tudo é feito dentro do sindicato sem custo nenhum, inclusive declaração de ITR, né? E essas parcerias, Fabério, nós temos essa com a Congel, mas nós temos também parcerias com escritórios de advocacia, que são especializados também na área rural. Nós temos também com odontólogos, nós temos também com a Unimed venceu agora, a gente está no processo de renovação também. São todos parceiros que estão junto com o sindicato para dar essa contribuição também para o produtor rural, através de descontos dentro do que cabe a cada um, né, dentro das modalidades que eles desenvolvem e que possa atender o produtor com um desconto. Por quê? Porque o produtor está lá, é associado. Certinho. E para a gente finalizar aqui, o que é a fazenda certificada? A fazenda certificada é uma gestora de grupo, né? Ela organiza a propriedade para receber a certificação. E uma delas é referente à certificação da soja, que pode ajudar, né, o produtor a acessar novos mercados. Ele consegue até vender, vai gerar um crédito, né, em cima da soja, e ele consegue comercializar mundialmente e receber isso em dólar. Então, assim, é um valor diferente para ele, né? Um benefício para ele, voltado também para a sustentabilidade. Então, ele tem a sustentabilidade, ele faz o licenciamento, ele evita embargo e ainda ele consegue ganhar com essa produção da soja certificada. Então, um selo que diz, eu estou ok. Eu estou ok. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês, nosso tempo já está aqui apertado. Evandro, obrigada. Eu que agradeço, Sabé. Estamos aqui sempre aí à disposição.